Glória a Deus, paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem aqui? Quantos estão alegres por estarem aqui? Glória a Deus. Quem acredita que Deus tem grandes coisas para ele nessa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero primeiro ler a Bíblia Sagrada para depois então tecer algumas considerações. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 8. O livro é de Lucas, o capítulo é o 8. Quantos têm Bíblia? Glória a Deus. Mas alguém tem Bíblia? Na nossa igreja, quem não tem Bíblia, nós lhe chamamos de fofoqueiro. Amém? Porque em vez de ler a Bíblia, vai ler a vida dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus que aqui nós não temos esse problema. Os que não têm Bíblia já essa semana vão comprar. Eu disse Lucas, capítulo 8, no verso 22. Quantos já encontraram? Eu disse verso 22. Vamos começar no verso 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: apontaram a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo, fala comigo, muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas morava onde? Nos sepulcros. E quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele, e com grande voz exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo, fala, muito tempo, que se apoderara dele e guardava preso, fala comigo, preso, com milhões e cadeia. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Porque Jesus perguntou a Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Ora, estava ali pastando no monte uma grande manada de porco, e rogaram-lhe, pois que lhes permitisse entrar neles, e lhe permitiram. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro do lago e afogou-se. 34. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e cujos pés acharam sentado, vestido em juízo perfeito, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. 36 e o último. E tinham visto aquilo, contaram-lhe como fora curado o endemoniado. Palavra do Senhor. Baixa a tua cabeça. Eu quero, com a bênção do pastor, para abençoar a palavra mais uma vez, pastor, por favor. Estou aqui, Senhor, fala para mim. Estou aqui, Senhor.
carne e habitou entre os homens. Esta noite, Senhor Deus, é o verbo que esteve contigo, é o verbo que é o Senhor, o verbo que se fez carne, é o que nós queremos receber. Pai da glória, pedimos a tua graça e a tua bênção sobre esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela unção que o Senhor já preparou para esta noite sobre o teu servo. Permita que a palavra que sai da sua boca encontre espaço e termos exatos que vão se descodificar na nossa mente e trazer a compreensão e luz. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Conforme já disse o pastor, nosso pastor, né, pastor Joshua, muito obrigado. Eu chamo-me Carlos Lambertini Nicolau, sou pastor, lidero uma congregação nos anos 5.000, né, nos anos 5. A minha congregação está ligada ao cêntrico pastor Nascimento lidera, o meu pastor. Por acaso ontem estivemos juntos e ele pediu-me que eu pudesse lhe representar. Ele não pôde estar aqui porque nós a semana passada tivemos um trabalho espiritual relacionado a desbloqueio, que foram 7 dias de jejum e oração, das meia-noite até as 20, e nós nos concentrávamos na igreja das 10 horas até às 20 horas. E no encerramento, que foi no domingo, enquanto ele ministrava, uma irmã manifestou no meio do povo e atirou o seu calçado. E o calçado acabou ferindo aqui a parte, né, superior da testa do nosso pastor. E por esta razão é que ele não está aqui, mas deu a missão para poder lhe representar. E de manhã, quando eu falei com ele, eu falei com o pastor Joshua. O pastor me disse: olá, é a semana que nós queríamos um pastor. E eu falei com ele, ele disse assim: se até lá eu ficar bom, então eu vou. Quando eu não ficar bom, então você vai me representar. E nós estamos aqui para cumprir, porque tem sido assim, né? Quando ele não pode, eu e outros obreiros, outros ministros, acabamos representando. Amém? Conforme eu disse, estou em representação ao meu pastor e eu quero glorificar a Deus pela minha vida, glorificar a Deus pela vida do meu pai espiritual e também glorificar a Deus pela vida do pastor Joshua e também glorificar a Deus pela a igreja, pela tua vida. Que Deus a todos abençoe. Amém? E eu não ia deixar de passar o meu pastor. Ele é, para além de ser pastor, escritor de mais de 30 livros. E eu trouxe aqui alguns que ele escreveu. Um dos livros que ele escreve tem como tema Sintomas e Manifestação de Espíritos Malignos. Como é que você vai compreender o que você está vivendo? É ou não é um espírito maligno? Então, este livro, ele relata como é que você pode perceber quando é que os espíritos malignos estão a rodear, estão a operar na tua vida. Sintomas e manifestação, espíritos malignos, isso é demônios. E também tem este, né, o mistério da paternidade espiritual. É um livro recente, saiu agora, né? Nós tiramos agora este livro por conta de um seminário que tivemos no mês passado sobre paternidade espiritual. E ele também tem este livro. Tem aqui um livro, esse livro, o Mistério da Paternidade Espiritual. Você vai compreender sobre paternidade espiritual. Quando é que você é um filho e quais são os teus deveres de filho espiritual para com o teu pai espiritual. Tenho também aqui este livro que fala sobre o legado espiritual. Também é da autoria do nosso pastor, do meu pastor, Nascimento Antônio Vilema. É um livro muito bom, onde ele fala que pai não pode deixar herança
pai precisa deixar um legado, porque herança é algo que se descobre, legado não se descobre. E ele espelha nesse livro que Jesus tinha muitos discípulos, mas em todos os discípulos que ele tinha, só um é que ele deixou o legado. Aleluia! Ele deixou o legado a quem? A Pedro. Você vai compreender que ele amava a João, mas Pedro lhe amava. Ele não deixou o legado a quem ele amava, mas deixou o legado a quem lhe amava. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Tenho também esse livro que fala sobre o mistério da semente de fé. Neste livro ele aborda o segredo de uma semente de fé. Ele fala que a pessoa que vai semear, muitas vezes nós estamos ensinando a semear tudo o que temos. E aqui ele fala a separação entre uma semente e o pão. Semeia a semente e não o pão. Porque se você semear o pão, você não tem o que comer. Mas se você semear a semente vai produzir outra semente. Aleluia! Para terminar, eu trouxe poucos livros. Tem este livro pequeno, O Poder da Palavra Profética. É um livro que vai ensinar que tudo aquilo que nós falamos é carregado com poder e também é profético do que vamos falar. Aleluia! Então, são os livros, por acaso, se alguém quiser adquirir, enquanto nós estivermos aqui, todo o material que eu trouxe vou deixar, pastor. Se alguém quiser adquirir, pode adquirir, vou deixar aqui ao pastor Joshua, não vou levar, está pesado na minha pasta. Amém? Glória a Deus. Eu saí daqui, tenho uma vigília hoje, na igreja onde eu lidero. Eu vivo no Cacoaco e prego nos anos 5. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida. Querida igreja, nós acabamos de ler um livro, o Evangelho, que na qual o Evangelho é de Jesus, mas quem escreve é Lucas. E nesta noite eu quero ministrar debaixo do subtema A Luz que Revela o Oculto. Fala para o teu irmão, a luz que revela o oculto. E eu quero que você preste atenção naquilo que vai ser a explanação da palavra. Se você puder prestar atenção, compreender, hoje mesmo você vai sair daqui de forma diferente. Aleluia. E nós temos o livro de Lucas. Lucas é o terceiro evangelho escrito no Novo Testamento. Ele não era discípulo de Jesus, não era discípulo, mas ele acompanhou Pedro, ele acompanhou Paulo, também andou com Paulo, e o que ele vai escrever é tudo aquilo que ele vivenciou na caminhada com Cristo Jesus. Quando nós olhamos para este livro nos aponta a trajetória de Jesus de um lugar para outro. Jesus estava em um lugar pregando a palavra, e quando ele pregava, depois deu uma ordem aos seus discípulos. E qual foi a ordem? Ele disse: passemos para outra banda. E você vai compreender que a Bíblia Sagrada, ele ao falar passemos, em várias oportunidades em que ele vai pregar, em que ele quer ir para outra banda, ele vai mandar os discípulos passem para outra banda. Mas nesse contexto ele está dizendo passemos, e o termo passemos está a apontar que ele vai junto com os discípulos. E a Bíblia vai dizer que os discípulos pegaram Jesus da mesma forma que ele deu a palavra e levaram com ele. Só que nesta trajetória aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Houve uma tempestade, uma grande tempestade, porque Jesus estava dormindo no barco. Ele estava a dormir, então houve uma ventania. A ventania levantou as águas e as águas entraram no barco. E eu quero que você preste atenção aqui,
que as águas a entrarem no barco é resultado de uma ventania que se levantou. Neste contexto estamos a falar de causa e efeito. A causa que está a levantar a água é o vento. E a água, por causa do vento levantado, está a entrar dentro do barco. E a Bíblia apresenta a inquietação dos obreiros, dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? Porque eles estavam acordados e Jesus estava a dormir. E quando Jesus estava a dormir, era muito mais fácil, se você olhar para a Bíblia Sagrada, era muito mais fácil Jesus ficar preocupado porque ele está semelhado. Mas o que estava acontecendo é que os discípulos, eles estavam muito mais preocupados com a água que estava a entrar no barco do que de Jesus que estava a dormir no barco. Então eles clamaram em função da situação. Eles clamaram e Jesus, olhando para ele, vai dizer: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês estão a me clamar? Por quê? Porque se você olhar para o livro de Marcos, a Bíblia vai dizer que antes Jesus ensinou uma palavra sobre fé. Jesus fez milagre. Jesus falou na perspectiva da fé ser igual a um grão de mostarda. Que o grão de mostarda era mais pequena da semente, mas não aceitou ser uma semente rasteira. Quando nós olhamos para a mostarda, se você procurar estudar sobre isso, você vai compreender que a mostarda fazia parte de legumes. Legumes nunca são árvores ou plantações muito altas, muito crescidas. Legumes são plantações rasteiras, como couve, como batata doce, né? Como batata rena, como muitas outras coisas. Cenoura é da classe de legumes. Então, a mostarda também é dessa classe. Só que Jesus vai dizer que a mostarda não aceita ser como as outras iguais. Ela se distingue, ela cresce até no nível que a árvore vai dar 6 metros a 7 metros de altura, em que os pássaros vão fazer ninho naquele lugar, vão fazer ninho naquele lugar, vão fazer ninho naquela árvore. Embora a mostarda nem é do tamanho de um grão de arroz, mas ela vai crescer mais do que aquilo que poderia crescer. Então, a mostarda tinha a intenção, se disponibilizou. Eu não vou ser igual aos outros, mesmo eu ter a mesma categoria, mesmo eu ser igual ao fulano, mas eu me recuso a crescer como fulano. Eu vou crescer mais do que o fulano cresceu. Eu não sei se eu vou falar para pessoas nesta noite em que querem crescer mais do que o pastor, porque o pastor é o arqueiro que pega a flecha para lançar um filho. Um filho que quer crescer igual ao pastor, ele vai ficar no tempo parado. Mas o pastor, quando vai te treinar, ele te treina para você chegar aonde ele não chegou. Ele vem pegar para pessoas nesta noite que vão chegar em lugar aonde o pastor não chegou, vão fazer coisa que o pastor não fez. Então você tem que ter a intenção. E Jesus estava a dar este ensino. Ele ensinou sobre fé. Agora eu preciso levar os meus discípulos à prova daquilo que eu ensinei. Eu tenho dito assim nos últimos dias: mais do que ser crente, nós precisamos viver o que pregamos. Nós precisamos viver aquilo que falamos. Não adianta você falar que faz isso enquanto você não faz. Para ser hipócrita como crente, a nossa vida, presta atenção no que eu vou falar, a tua vida como crente é um espelho no teu bairro, na tua família, na tua sociedade. Se você na igreja é bom e no bairro é mau, irmão, os que estão na igreja dão ganho, mas nós não precisamos mais dos da igreja, nós precisamos que estão lá fora. O teu reflexo, a tua atitude, teu comportamento vai espelhar as pessoas. Se você não sabia, tem pessoa que mesmo não te aplaudindo, não te elogiando, está acompanhando os teus passos, aonde você vai. Tem pessoas que nos admiram sem falar em nada na nossa vida. Aleluia. Então você tem que ter cuidado de olhar para aquilo que você fala e ser exemplo daquilo que você fala.
Então Jesus está levando os seus discípulos a um determinado lugar. Já que eu falei de fé, então eu quero mostrar o que vocês aprenderam. Se na realidade a palavra de fé surtiu algum efeito. Agora passemos para a outra banda. E o diabo achou que era uma oportunidade para quê? Para matar Jesus e os seus discípulos. Só que quem já venceu a morte, ou foi predestinado para vencer a morte, já não tem medo de morte. Aleluia. Irmão, eu às vezes fico admirado que quando nós estamos a orar, estamos a pregar, e lá na nossa igreja é assim, em todos os cultos, por mais que seja de ação de graça, o poder sempre se move, há sempre trabalho de libertação, há demônios que manifestam. Então, para nós, manifestação de demônio não é uma novidade, é um dia a dia. Nós não temos medo, porque nós sabemos quem nós somos e temos autoridade sobre demônios, porque nos foi dada essa autoridade. Então, nós não temos medo de demônios, nós não temos medo de bruxaria, nós não temos. Aliás, o maior bruxo dos bruxos é o nosso Pai que está nos céus. O Pai dos Espíritos, que manda no céu, manda na terra. Ele te deu poder e autoridade para você enfrentar. Não tem como eu ser crente e estar fugindo bruxaria. Não tem como eu ser crente e estar fugindo na casa, porque alguém apareceu e me disse: olha, a tua casa está pesada, você tem que sair. Não, eu sou crente e eu assumo a autoridade no mundo do Espírito. Todo Espírito que opera na minha vida, na minha casa, tem que sair. Então nós precisamos compreender que Jesus está dando uma lição de moral. Vamos entrar no campo do ensinamento. Eu quero ver a prática. E eles vão entrando. Por coincidência, Jesus está dormindo. Ele está dormindo. E os discípulos estão a conduzir o barco. Só que há dois promenores. Tem pessoas acordadas que aparentemente estão a conduzir o barco, mas não tem controle do barco. E tem pessoa que está dormindo, tem controle do barco. Está entendendo o que eu estou aqui dizer? Ele está dormindo, mas é ele que controla. Mas ele está acordado, está pensando que está controlando, mas perdeu o controle. Então, por mais que você seja fraco, se Jesus estiver no teu barco, o controle está segurado com ele. Ninguém vai te parar, ninguém vai te matar, porque o Senhor controlar tudo. O que acontece? Eles viram que tentaram tirar água, e cada vez mais a água entrava no barco. Então clamaram: Senhor, nos ajuda. E Jesus, quando levanta, ele repreende o vento e ordena que o mar se cale. Sabe, os discípulos já estão andando com Jesus 3 anos e alguns meses, e ainda perguntaram: quem é esse? Então eu vi cego a ver, surdo a ouvir, paralítico a andar, com uma palavra, mas ainda eu estou a perguntar: quem é esse? E de outra forma, mais que nós estamos a ver, ele fala, mas não tem ouvido, mas está me ouvindo. Vento não tem ouvido, mas está me ouvindo. Nos explica quem é. Escuta, deixa eu dar aqui algum exemplo. Eu estava na igreja, lá no Vango, de repente veio uma família: pastor, temos um problema. Eu disse: qual é o problema? Minha irmã está a ver coisas dentro de casa, disse que já lhe bateram, e quando nós levantamos a blusa, as costas ficou marcada com o chicote que lhe deram. E agora, vai só nos ajudar. Eu disse: olha, é mais fácil. Não, vocês vão lá, eu vou esperar aqui a mana do protocolo para abrir a porta do protocolo, abrir, para eu tirar o frasco de azeite para ir orar. Só que a situação complicou tanto que a família veio a correr na igreja. No caminho da igreja, a pessoa que estava sofrendo ataque caiu desmaiada. Lhe colocaram numa motorizada até chegar na porta da igreja, quase 200 metros. Lhe colocaram e quando chegaram, eu abri a porta da igreja, entraram. Quando ela estava desmaiada,
E eu disse, em nome de Jesus Cristo, você que está aí neste lugar, neste corpo, sai agora. A menina manifestou, falava Lingala, eu não entendo Lingala. Eu disse, não me importa o que você está falando, mas eu vou me dar ordem, porque a língua que eu falo, até demônio lá dentro obedece, entenda e não sai. De repente ela caiu no chão. Afinal eu não sabia que ela também nem português entendia. Está entendendo o que eu estou te dizer? Que quando uns não entendem, mas o que você tem lhes faz entender. O Cristo que você tem fala todas as línguas. A autoridade daria uma... Então nós temos um poder que manda nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, eles estão perguntando quem é. O que você vai compreender é que Jesus tem um plano. Ele tem uma direção. E a direção era chegar até em Gadara. Porque ele tem um propósito. A Gadara é uma cidade, né, uma região dos Gadarenos. A margem daquela cidade não tinha paz. Mas esse problema, essa situação que está ocorrendo nesse povo, é uma situação que o povo ou a cidade não consegue controlar. Mas por quê? Porque tem um homem possesso com mais de 6.000 demônios, só um homem, e tem uma cidade que não consegue controlar um homem. Por quê? Porque este homem tem 6.000 demônios. Tudo quanto tentaram fazer contra ele, mas não conseguiam, amarravam, aprisionavam e ninguém conseguia prender aquele homem, ninguém conseguia guardar aquele homem em algum lugar. Mas a Bíblia vai dizer que depois da tempestade que aconteceu no mar, Jesus chega até em Gadara. Quando ele desce do barco, a Bíblia vai me dizer que o endemoniado que estava no cemitério, presta atenção no que eu estou a te dizer, o endemoniado que estava no cemitério, sem ninguém lhe chamar, veio a correr em frente de Jesus, começou a adorar, se encurvou e dobrou o joelho e disse: Jesus, o que tenho eu contigo? Vieste me atormentar, compreende? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, você que é crente, em qualquer lugar que você vai, os bruxos recebem uma mensagem, uma notificação que alguém altamente perigoso chegou neste lugar. Alguém altamente perigoso chegou neste lugar. Você não compreende, mas tem coisas que acontecem no mundo espiritual que você não consegue chegar, mas você consegue sentir. Tem ataque que vai acontecer quando você chega aonde tem bruxaria, aonde tem feitiçaria, e pessoas vão te dar olhada de cima a baixo, não vão entender o que você... Eu vou falar para pessoas, chefe se levanta contigo, você não entende. Vizinha que odeia, você não entende. É a graça, é a luz, é o poder de Deus que está sobre a tua vida. Não pergunta muito, não entende. Reconheça que você é filho e filha de Deus. Jesus chegou, e quando ele chegar, os 6.000 demônios compreenderam que alguém que manda nos céus na terra chegou neste lugar. Se eu não me apresentar, ele vai me caçar, vai entender? Então, para ele não me caçar, eu vou ter que vir eu disse para falar debaixo do tema a luz que revela o que está em oculto. Costuma, Jesus chegou. Eu imagino agora, os discípulos já não estão admirados, porque vento e mar já obedeceram. Agora, quem é esse que está a chegar à minha frente, dizer que tenho eu contigo? Jesus não falou nada, irmã. Tem momento que nós não vamos falar nada, eles vão manifestar. Eu cheguei numa casa, saudei pastor Joshua, cheguei na casa de família, saudei, bom dia, boa tarde. De repente, alguém lá dentro disse assim: eu não gosto quando você vem aqui. Eu disse: eu compreendo as coisas do Espírito. Eu lhe perguntei: quem é? Porque ontem mesmo fiz um trabalho nessa casa,
Onde você chega, demônios têm que manifestar. Onde você chega, bruxo tem que fugir. Não sou eu que tenho que fugir. Eles têm que respeitar que a graça de Deus está na minha vida. Eu fui comprado e remido pelo sangue dele. A Bíblia diz que ele desceu do barco. Imagina um passo, dois, para sair a correr do cemitério. Você vai compreender? Pastor, agora termina um pouco. 20 anos. 20 anos. Glória a Deus. Eu vou correr para nós orarmos. Amém? Amém? Presta atenção. Você vai compreender que aquela cidade não havia paz. Esse homem está amarrado. Esse homem está endemoniado. E olha como os demônios fazem na vida de uma pessoa. Existem demônios, você precisa compreender, territoriais. Demônios familiares que operam de geração em geração. Você vai compreender que um demônio ou um homem endemoniado está a paralisar a economia do país ou da região, está a trazer tormento em toda a região, porque ninguém consegue dormir, porque a Bíblia vai dizer que ele andava de dia e de noite, gritava nos montes e nas montanhas, mas o lugar dele de repouso era onde? No cemitério. Eu te pergunto, cemitério é lugar para descansar para pessoa viva? Agora você começa a ver por que o que os demônios fazem. Todo demônio, quando começa a operar na vida da pessoa, ele vai baixar a autoestima da pessoa. Ele vai fazer com que as pessoas te chamam pelo nome da situação que você está vivendo. E nós, na nossa cultura, compreendemos isso. Se o homem não faz filho, lhe chamam de embaco. Se você não trabalha, te chamam de punanga. É a consequência da operação de demônios que está trabalhando na tua vida. Porque as pessoas vão te chamar pelo nome. Eles têm a característica de mudar a tua identidade. Você vai compreender que esse homem não tem nome. O nome dele é Gadareno. Gadara é o nome da cidade. Então me chama endemoniado de Gadareno. Mas aonde está a identidade dele? Demônios retiram nossa identidade, retiram nome, não te apresentam como pessoa normal, não te apresentam como um ser que tem identidade, mas te apresentam como aquilo que eles querem fazer na tua vida, te apresentam como as coisas que eles fazem na tua vida. Então a Bíblia está dizendo que quando Jesus chegou, ele saiu de lá, veio até onde Jesus está, e ele falou com Jesus. O que tenho eu contigo? E Jesus está falando, me diz, quem é você? Ele está dizendo, eu sou legião. Por que legião? Porque somos muito. Então, pessoas não dormem naquela cidade, pessoas andam e andam atormentadas. Ele gritava de dia e de noite. E os demônios lhe levavam a se fazer corte. Depressão. A possessão, o que esse homem estava a ver, chama-se possessão. Tem opressão e tem possessão. Opressão é quando o demônio está fora e começa a influenciar para você cometer erros, fazer coisas erradas. Agora, possessão é quando eles já entraram em você, comandam a tua vida e te levam a fazer o que eles querem. Na possessão, eu já não tenho como lutar, porque eles já estão dentro e estão a comandar a minha vida. Agora, na opressão, eu ainda tenho capacidade para falar, não vou fazer, isso é errado. Mas na possessão, eles ocupam o nosso subconsciente, eles agem no teu subconsciente. Por essa razão que você vê pessoa que se chateou de uma tal maneira, faltou respeito, mas depois de umas horas, eu também não sei, aconteceu o quê? Operação de demônios. Mesmo nos casamentos tem mulher que grita mais do que homem. Opressão ou possessão. Uma jovem lá na igreja onde eu prego, onde eu lidero, esta jovem tinha o seu marido. Ele já tinha uma filha. Pastor Jorge, todas as vezes, embora estavam na casa diferente, todas as vezes que se encontravam ou marcavam para se encontrar, para se envolver, a mulher manifestava, batia o marido.
levantava o marido, lá tirava na cama, ele não entendia nada. Até que ela nos procurou. Disse, pastor, eu não consigo ficar bem com meu marido, mesmo quando tenho vontade, eu lhe bato. Vamos orar. Oramos, hoje vivem juntos. Já temos um filho, e aquela coisa já não. Isso é que? Possessão. Possessão está dentro, opressão ainda está fora. Este homem era possuído, porque ele se cortava, e o diabo estava a levar ele a compreender que fazer corte no seu corpo é normal, faz parte. Quem não sabe, essa cidade de Gadara era uma cidade em que porcos, presta atenção, em que porcos era o animal de sacrifício. Eles entravam, adoravam imagem de escultura, sacrificavam animais no altar, se prostituíam no altar, faziam sexo no altar, matavam os animais, tudo, adoravam a Baal naquela cidade. Mas lá tinha judeus chamados olinistas, eram judeus que procuravam resolver problemas do povo. Era um tipo de judeu que não aceitava práticas alheias, como no livro de Atos, nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Atos capítulo 6, quando a igreja está a crescer, tem um número de judeus que vai falar, nós não estamos satisfeitos, porque as nossas viúvas não estão sendo atendidas. Esses eram os olonistas, aleluia, eles disputavam, discutiam esses aspectos. Então esses homens estavam lá, eles não aceitavam qualquer coisa, não aceitavam qualquer tipo de situação, só que não conseguiam fazer absolutamente nada. Chamaram polícia veio, não resolveu nada. Acorrentaram o endemoniado rebentou, lhe meteram na cadeia. A Bíblia diz que portões, grilhões eram quebrados por ele com facilidade. Estes mesmos demônios, presta atenção, esses mesmos demônios que começaram a fazer isso na vida desse jovem, tiraram deste jovem, presta atenção, vida profissional, tiraram deste jovem vida social, profissional. Ele não poderia trabalhar. Se tivesse que trabalhar, era trabalho dos demônios. Os cortes que ele fazia para os demônios era sacrifício. Então tem que trabalhar para nós. Vida social, não poderia estar no meio da sociedade. Não tinha direito de estudo, não tinha direito a nada que a sociedade oferecia. Terceiro, vida sentimental. Ninguém queria casar com um homem que anda nu, com um homem endemoniado, com um homem que grita de noite e de dia, salta nos montes, se corta. Ninguém, não tinha mulher nenhuma que queria casar com este homem. Começa a compreender o que os demônios fazem na vida das pessoas. Tem mulheres, você precisa compreender primeiro o que opera na tua família. Sabe, tem lugares em que você não pode entrar para casar. Tem famílias que têm decretos que não pode haver casamento. Mas se calhar a tua família pode haver casamento. Então quando eu entro numa família que não pode haver casamento, eu vou herdar o decreto daquela família. Logo, eu vou ter dificuldade em quê? Em casar. Se eu casar, o meu casamento vai ser tipo o meu marido, o diabo é que me apresentou. É verdade. Não pode casar. Tem família que você não pode trabalhar. Tem família, se você casar, não nasce. Tem família que, se você casar, tem que te separar, voltar com o filho na casa do pai, na casa da mãe. Tem famílias em que você, que é crente, escuta, porque nós pensamos, nós nos ensinaram o evangelho da salvação, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tudo está feito, está salvo, irmão. Agora, tem coisas na terra que Deus preparou para eu e você podermos viver. E precisamos fazer menção de compreender a Sagrada Escritura. Se eu não conhecer a luz da Bíblia Sagrada, os meus
não tenha controle das suas emoções. E eu quero abrir aqui algum parede. Se você não controla as suas emoções, quem controla as suas emoções vai te controlar. Porque quem controla as suas emoções vai falar, vem aqui e você vem aqui. Vai aqui e você. Então não dá o controle das suas emoções para ninguém. Seja você mesma. Seja você mesmo. Aleluia. Então este homem já não tem controle das emoções dele. Só que alguém chegou naquele lugar que quando ele chega, alguma coisa precisa mudar. Ele disse, alguém chegou. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a luz. A luz chegou. E aonde tem luz, aquilo que está escondido vai ter que aparecer. Aquilo que está oculto vai ter que aparecer. Por essa razão é que tem pessoas quando oram, acabam descobrindo que pai, mãe ou avô, afinal é que eu andava com ela, é a mesma que estava me feitiçar. Afinal é quem eu falava, contava o meu segredo, é a mesma que estava me feitiçar. A visão abriu, a luz chegou na tua vida. E Jesus é a luz para a tua vida nesta noite. Eu me pregar para pessoas, dizer que Jesus chegou e aquilo que está em oculto vai ser revelado. Muitos hoje vão sair daqui, vão começar a ver coisas que nunca viram, vão começar a ter sonhos que nunca tiveram. Compreende? Esse jovem está crucificado, sua vida completamente destruída. Mas alguém, escuta aqui, teve que atravessar o mar para ir mudar a história dele. Podes começar conforme você começou mal, mas quero te garantir, não vais terminar mal. Amém. Eu disse, começa como você começou. Podes começar mal, mas você não vai terminar como você começou. A luz vai brilhar na tua vida. E as coisas vão terminar da melhor maneira possível. Aleluia. Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Eu não sei quem amarrou teu casamento, eu não sei quem elaborou um decreto. E eu tenho dito assim, a minha luta é espiritual. E eu sempre falo, mesmo na igreja onde eu lidero, mesmo em qualquer sítio onde eu monto na igreja onde eu vou pregar, eu falo, a minha mãe é minha mãe de forma carnal. Se a minha mãe é a pessoa que está a copiar alguma coisa na minha vida, eu não vou lhe tratar com indiferença, compreende? Nós os cristãos falhamos muito. Tua mãe, por mais que seja bruxa, se você lhe tratar com indiferença, tem princípio que Deus vai impedir com que bênção chegue na tua vida. Porque você está no na carne. Eu digo, a minha mãe, se é bruxa ou não é, eu não tenho nada a ver. Eu vou lá, mãe, bom dia, boa tarde. Mas quando eu chego na minha casa, toda bruxa que me persegue, fogo lhe queima agora. Não importa se é mãe, se é tia, se é avó. No físico, bom dia, boa tarde, mas à noite, fogo. Só que nós temos um problema de bruxa. Nós é que temos o power, mas é nós que estamos a correr. Eu é que tenho o power. Eu cheguei na igreja, pisei na porta da igreja, de repente eu senti, no meu pé. Quando levantei o pé, está pesado, eu disse, oi, aí mesmo. Vai aonde te mandar. De volta na origem. Senti machucar. Levantei, diminuiu o peso. Outro passo. Está dentro. Porque nós, se nós não compreendemos conforme está a mover o mundo espiritual, nós vamos ficar crente do antigamente, da igreja primitiva. O mundo espiritual é real e ele funciona.
E o que acontece na nossa vida física é resultado de uma batalha espiritual, algum decreto espiritual. Você não vai ver ninguém da tua família te falar: eu vim aqui para te falar que eu te fixei. Não vão vir aqui: eu vim te fixar. Eles vão fazer lá nas montanhas, vão fazer ritual nas montanhas, vão fazer em algum lugar. E de repente o que eles fazerem lá, vão declarar o quê? Palavra. Fulana não pode nascer, fulana não pode casar, fulana não pode ter um emprego bom, pode trabalhar, mas ganha mal, vive mal, mas você trabalha, pode estudar. Tem família que você não conclui ensino médio. É uma luta. Se você tentar fazer o curso médio, desiste. Tudo que você vai fazer fica pela metade, não conclui. Quando tem promoção na empresa, só chega no quase, não chega lá. Deus não te chamou para dar no quase. Deus te chamou para chegar lá. Este homem foi retirado. A roupa. Ele andava nu perante a sociedade. Este homem foi retirado. A sua consciência. Você vai compreender que ele estava naquele lugar. Todo mundo ficava aterrorizado. Ele trazia medo para todo mundo. Mas quando a luz chegou naquele lugar, o que as pessoas não compreendiam ficou claro. Só que tem uma coisa que me chama a atenção aí. É que os demônios, pastor, falaram. Jesus, obrigado. Disseram: Jesus não nos manda fora da aldeia, nos manda nos portos. Posso abrir isso? Amém.